Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, lojista, comerciante, profissional, trabalhador, família. Que alegria nesta segunda-feira nós estarmos aqui, pela graça de Deus, respirando. Então, nosso primeiro louvor a Deus é estarmos vivos neste dia de hoje, sentindo o ar que respiramos. E eu quero acolher você nesta manhã, nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. E já convido você para que possamos rezar juntos o texto do empreendedor, mas aqui, ó, deixa teu like, deixa teus comentários e compartilha esse texto para os teus amigos, familiares, colegas, empresários, empreendedores que ainda não conhecem essa graça, para que possamos buscar em Deus a sabedoria, a fé e as virtudes para prosperar nos negócios. Mas vamos invocar sobre nós a sabedoria do alto, a força do alto, o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E alimentando a nossa vida, o nosso ser neste dia de hoje com a palavra de Deus, nós vamos meditar com a passagem do livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor com todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor com todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós precisamos, lógico, buscar o conhecimento, né, através dos estudos, cursos, videoaulas, buscar aprender. Mas uma coisa importante, principalmente no mundo dos negócios, buscar a sabedoria de Deus, em Deus. Salomão foi o homem mais próspero da face da terra. E a única coisa que ele pediu a Deus foi o quê? A sabedoria. E Deus concedeu. Deus concedeu e ele usou, confiou plenamente em Deus. Então é importante nós buscarmos os estudos para o entender, o compreender, até porque existem as leis desse mundo e nós precisamos também segui-las, andar regularizados conforme as leis desse mundo, os ensinamentos, a educação, né? Mas uma coisa que nós não podemos deixar de lado: fé, valores, princípios cristãos e, acima de tudo, a confiança plena em Deus, porque tudo na nossa vida, seja na nossa vida profissional, seja nos nossos negócios, nas nossas famílias, na saúde, quando o caminho está plenamente fechado e nós nos colocamos na presença de Deus e confiamos que Ele vai direcionar, uma porta se abre, uma janela se abre, uma luz se acende. Então, que nesse dia de hoje nós possamos confiar plenamente no Senhor. Não somente nesse dia, mas todos os dias da nossa vida. E nessa confiança, isso não quer dizer, porque eu confio em Deus e Deus vai providenciar tudo e Deus vai direcionar tudo, que eu vou deixar tudo ao léu desmantelado, não. Por isso que eu falei lá a importância do nosso conhecimento, nosso entendimento através de estudos, o investimento em nós mesmos. E aí vem a união, né? O teu entendimento, o teu conhecimento com a sabedoria de Deus, ninguém te segura. Então, Deus age. Mas o reino de Deus é um reino de ordem. Para a prosperidade acontecer na tua vida, nos teus empreendimentos, nos teus negócios, é preciso existir ordem, é preciso existir empenho, é preciso
existir o investimento. O investimento é de conhecimento, o investimento é material, o investimento é financeiro, o investimento é de confiança plena em Deus. Que Deus nos conduza, nos abençoe abundantemente nesse dia de hoje. E vamos rezar o texto do empreendedor, buscando essa sabedoria do alto para prosperar em nossos negócios. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. Quais são as virtudes que te faltam? Pedires e recebereis. Tá difícil? Pede a intercessão de Nossa Senhora, porque a mãe pede e o filho atende. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com muita fé e confiança, reze. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos rezar, reze pela vida dos seus clientes, seus fornecedores. Também coloca os seus colaboradores, seus sócios, seus colegas de trabalho. Coloca todas as pessoas que de uma forma direta ou indiretamente está ligada ao seu negócio, ao seu empreendedorismo. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Ei, meu irmão, minha irmã, decida hoje. Tá difícil, mas decida hoje. É só um dia. É só mais um dia. Se você decide hoje, você vence. Se você decide hoje, você vence. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério,
Peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clama a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Como eu falava lá no início, né? Não é deixar de qualquer jeito e Deus vai conduzir. Não, 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 não. Planeje, projete, execute, tenha uma ação. A oração é o orar mais a ação. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério é o mistério da gratidão. Vamos agradecer. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio. Já consagrando essa semana que se inicia, já agradecendo, nós nem sabemos quais são, mas sejamos já gratos. Já agradecemos por todas as bênçãos que Deus vai derramar hoje e durante toda essa semana. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. E vamos rezar a oração do empreendedor. Convido você nesse momento a colocar o teu negócio, a tua empresa, o teu empreendimento, o teu comércio. Coloca a tua loja, coloca o teu pequeno negócio, coloca o teu grande negócio. Se você vende algo aí dentro da sua casa mesmo, é o teu empreendimento, coloca diante de Deus.
consultórios médicos que nos acompanham nesse momento, colocando cada profissional em atendimento nesse momento. Coloca diante do Senhor a tua profissão, você que está desempregado também. Coloca a tua necessidade diante de Deus. Esse é o momento em que nós nos unimos nesta unidade com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, clamando essa bênção de Deus, essa luz de Deus para iluminar, para abençoar e para proteger. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. Que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, todas essas empresas, esses comércios, essas lojas que são apresentadas nesse momento, Senhor Jesus. Que a Tua luz possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça, da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizando aqui o texto do empreendedor, quero convidar mais uma vez, se deixar o seu like, deixa seus comentários, compartilha para que essa graça ela também possa se expandir. Agradecendo a você que reza conosco, que mantém nessa fidelidade de todos os dias, mantendo aí, rezando, colocando os teus negócios, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Amanhã, com a graça de Deus, é terça-feira, né? Terça-feira vamos fazer a live ao vivo às 6h30 da manhã, aqui no Facebook, Rosilene Araújo, eu sou a Rose, missionária da comunidade Missão Resgate da Nação Combatente, e vamos nos fortalecer a cada dia em Deus. Que o Senhor nos visite nesse dia, derramando sobre nós o seu amor, a sua luz, a sua graça, a sua bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã com a graça de Deus. Não retrocedemos, nós avançamos. E avançar é decisão.